Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Bombeiros encontraram o corpo de um idoso de 68 anos que foi arrastado ontem pela enxurrada em um alagamento na zona sul de São Paulo. A esposa dele, de 67 anos, está desaparecida. Sai do carro! Nas imagens gravadas por moradores, angústia e a dor da impotência. Ajudem ela! No vídeo ainda dá para ver Maria da Mata Ribeiro tentando escapar do veículo arrastado pela força da água. Em poucos segundos, o carro é sugado pela correnteza. Meu Deus! Nesta outra imagem, o veículo do casal começa a boiar na Avenida Carlos Caldeira Filho, zona sul da capital paulista. É difícil identificar onde é o rio e onde é o chão. Imagens que o filho do casal não consegue esquecer. Ver minha mãe ser puxada por um córrego que não tem guarnição alguma, não tem nada para defender, sabe? Não tem sequer qualquer preparo, não tem o que falar, sabe? É lamentável. O corpo do pai de Diego, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, foi encontrado no Rio Pinheiros. A esposa dele, Maria da Mata Ribeiro, de 67, ainda não foi encontrada. Nós temos uma equipe especializada com drone que já está lá na região do Marginal Pinheiros. Eles estão fazendo a busca porque como foi encontrado um, a probabilidade de encontrar outro por lá, fazendo uma grande busca. O filho do casal conta que o irmão chegou a conversar com os pais 2 vezes, momentos antes de serem levados pela água. Meu irmão falou para ele, sai do carro, né? Porque daí você consegue se livrar. E depois a gente não conseguiu mais contato com eles. Os bombeiros agora vão concentrar as buscas aqui no Rio Pinheiros, onde o corpo de Marcos foi encontrado na manhã deste sábado. É onde desaguam 4 córregos como este daqui, que passam pelo local onde o carro do casal foi arrastado pela correnteza. A família se reuniu às margens do rio em busca de notícias. Maria e Marcos eram casados há 46 anos. Tinham 2 filhos e 4 netos. A última lembrança de Diego é de uma despedida que ele não imaginava. A gente passou um final de semana incrível com toda a minha família, meu irmão, meu filho, meus sobrinhos. Só de ver que eu não consegui falar com ele já faz falta. Sem a presença de Lula, União Europeia e Mercosul assinam um acordo de livre comércio. Fundo Garantidor de Crédito começa a receber pedidos de ressarcimento dos credores do Banco Master. Donald Trump diz que vai impor tarifas de 10% e de 25% a países contrários à compra da Groenlândia. Queda de helicóptero em área de mata deixa 3 mortos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o médico é preso depois de discutir e matar 2 colegas em restaurante de luxo. Brasil começa a vacinação em dose única contra a dengue. E daqui a pouco, o Palmeiras recebe o Mirassol de olho na liderança do Paulistão. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Dois médicos morreram baleados depois de uma discussão num restaurante de alto padrão na Grande São Paulo. Uma história, Camila, inacreditável. O atirador era um colega também médico que foi preso logo depois do crime. A quantidade de viaturas na frente do restaurante dá uma ideia do tamanho e da gravidade da ocorrência. Nas imagens, Carlos Azevedo Silva, filho de branco, chega ao local e cumprimenta Roberto Pellegrini, de roupa amarela. Pouco depois, os dois começam uma discussão. Carlos volta e agride o homem. Vinícius, amigo de Roberto, que estava sentado, vai para cima de Carlos e o ataca com socos. Minutos depois, já com guardas civis ao redor do estabelecimento, a câmera registra os amigos do lado de fora, ainda agitados. Carlos surge armado e começa a disparar contra Vinícius e Roberto. O crime aconteceu neste restaurante em Alphaville, pouco antes das 10 da noite. As vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A discussão teria começado por causa de uma licitação.
mas as circunstâncias ainda são investigadas. Com o suspeito, a polícia apreendeu a arma de fogo, munição, documentos e cerca de R$16 mil em dinheiro. As investigações apontam que os três atuavam na área da saúde. Segundo a polícia, Carlos Alberto, de 44 anos, é dono de uma empresa de prestação de serviços que atua em Barueri e Bauru. Luiz Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, era cardiologista e dono de uma empresa de serviços médicos. Já Vinícius dos Santos Oliveira, de 35 anos, trabalhava em unidades de saúde de Cotia, na Grande São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante por duplo homicídio. Ele possui registro de CAC, que autoriza a posse de arma como colecionador, atirador e caçador. Eles têm empresas de gestão hospitalar concorrentes e essas empresas disputam contratos de licitação e, por causa dessas disputas, eles vinham já se desentendendo. Em 2025, o Carlos já havia sido preso por racismo e agressão contra funcionários de um hotel em Aracaju, Sergipe. Na ocasião, foi solto após pagar fiança. A defesa de Carlos foi procurada, mas não respondeu. Uma brincadeira que pode custar vidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de São Paulo, recebe em média 1.200 trotes por mês. São chamadas falsas sem emergência alguma e que podem comprometer ambulâncias e profissionais, deixando aí sim de socorrer as vítimas que realmente precisam de ajuda. Na maior metrópole do país, o telefone não para. Diariamente são 2.000 ligações aqui para a central de chamados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O problema é que só em 2025 mais de 14.000 ligações foram trotes. São 1.200 chamadas enganosas por mês, metade feita por crianças. São crianças que pedem para um coleguinha, então a gente ouve ao fundo as crianças brincando ou estimulando a brincadeira. É o que acontece neste caso. Oi, SAMU São Paulo, com emergência? Poderia me passar o número do WhatsApp? Já os adultos chamam para um chamado que aparentemente é real, dizendo que a mãe, o pai ou ele passou por alguém que está precisando de ajuda, quando na verdade aquilo não acontecia. Os operadores que fazem o primeiro atendimento têm estratégias para tentar identificar um trote. Eles contam com um software de inteligência artificial que sugere perguntas para cada resposta da pessoa do outro lado da linha. E é assim que muitas vezes eles conseguem descobrir a mentira. Quando há qualquer dúvida, uma ambulância tem que ser enviada ao local. E as equipes com médicos ou enfermeiros deixam de atender ocorrências reais. O SAMU na cidade de São Paulo tem 122 ambulâncias e 80 motos. Nos horários de maior demanda, todas estão em operação. Eles adiam, atrasam o processo de atendimento telefônico, porque o nosso operador fica tendo que conversar com a pessoa para detectar se é um trote ou um chamado real. Ambulância, essa moto que é enviada para um atendimento que não é real, pode custar a vida de alguém. Trotes em serviços de emergência como bombeiros ou polícia militar é considerado crime. Pode gerar multa ou até detenção com pena de 1 a 3 anos. Todos os números de chamados são identificados. E em caso de trote, podem ser informados à polícia. 3 pessoas morreram num acidente de helicóptero em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A queda foi numa área de difícil acesso, em meio à mata fechada. 3 pessoas estavam a bordo. Lucas Silva Souza, capitão do Corpo de Bombeiros, pilotava a aeronave. O instrutor de voo, Diego Dantas, de 36 anos, estava ao lado dele. E o major Sérgio Nunes Miranda, da Força Aérea Brasileira, era o terceiro ocupante. O helicóptero modelo Robinson R-44 teria decolado de uma região próxima ao local do acidente. Os 3 faziam um voo de instrução. Diego Dantas era o instrutor e os outros 2 estavam ali recebendo instruções, eram já pilotos de helicóptero, só estavam recebendo instruções de familiarização com esse modelo de helicóptero. Segundo a Polícia Civil, o motor da aeronave passou há pouco tempo por uma manutenção. A documentação do helicóptero estava em dia e os 3 ocupantes estavam habilitados. Foram quase 6 horas até que os bombeiros conseguissem resgatar os corpos das vítimas. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, fizeram uma perícia para descobrir a causa do acidente.
A vacinação contra a dengue com imunizante 100% nacional em dose única, olha que boa notícia, começou hoje em 2 municípios do país. Um deles é Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A movimentação começou cedo nesta unidade de saúde. Dona Isabel, que já teve dengue, foi a primeira a ser vacinada. Agora estou segura, porque a dengue é terrível, né? A gente passa muito mal. 64 mil doses da vacina foram enviadas ao município. A cidade é uma das 3 selecionadas pelo Ministério da Saúde para iniciar a aplicação do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. O público-alvo são as pessoas entre 15 e 59 anos. Além de Nova Lima, a imunização também começou hoje em Maranguape, no Ceará. Em Botucatu, São Paulo, será amanhã. Os impactos da vacinação nos 3 municípios serão acompanhados pela Fundação Oswaldo Cruz. Com os dados, os pesquisadores vão analisar os efeitos do imunizante na transmissão da doença na população. Estudos clínicos indicam 74% de eficácia da vacina, com redução de 91% nos casos graves e proteção total contra internações por dengue. Todos os dados que vão ser obtidos durante a vacinação, a gente vai poder usar para definição de políticas públicas. Então, isso vai servir de base para a gente aplicar nos demais municípios. A vacina, que protege contra os 4 sorotipos da dengue, é a primeira do mundo com aplicação única. No início de fevereiro, a meta do governo federal é ampliar para o restante do país. A gente sabe que vacinando as pessoas num número muito grande, a doença para de circular. E aí a gente vai proteger inclusive os não vacinados. É o que a gente chama de efeito rebanho. Se alguém tiver a oportunidade, vacine-se. Isso que é importante. Representantes do Mercosul e União Europeia assinaram hoje, no Paraguai, o acordo comercial entre os 2 blocos. O presidente Lula não participou da cerimônia e foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A assinatura aconteceu em Assunção, do Paraguai, mesma cidade onde o Mercosul foi fundado em 1991. Além do presidente do Paraguai, Santiago Peña, participaram os presidentes do Uruguai, Yamandu Orsi, e da Argentina, Javier Milei. Lula foi o único chefe de Estado do bloco ausente. O chanceler Mauro Vieira representou o Brasil e destacou a importância do acordo para o fortalecimento da relação entre o Mercosul e a União Europeia. Acreditamos na cooperação, no diálogo e em soluções construídas de forma coletiva. O comércio é uma das dimensões da parceria entre Mercosul e União Europeia, lastreada em valores comuns. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo representa uma escolha pelo comércio justo, em vez da rivalidade, das tarifas e do isolamento. Fair trade over tariffs. O presidente argentino, Javier Milei, disse que o pacto representa possivelmente o maior avanço do Mercosul desde a criação do bloco e elogiou o papel da União Europeia nas negociações, mencionando o apoio da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. No discurso, Milei também elogiou a ação do presidente Donald Trump para capturar Nicolás Maduro. O documento prevê a eliminação de tarifas sobre mais de 90% dos produtos comercializados entre os 2 blocos. Para os europeus, fica mais fácil exportar para a América do Sul itens como automóveis, máquinas e vinhos. Já para os países do Mercosul, o acordo favorece a venda de produtos como carne, açúcar, arroz, mel e soja. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O mercado envolve mais de 700 milhões de consumidores e representa cerca de 30% do produto interno bruto global. As negociações levaram mais de 25 anos e foram marcadas por resistência e protestos de produtores europeus. Para entrar em vigor, o texto do acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos países do Mercosul. O presidente americano Donald Trump decidiu montar um conselho de paz para a reconstrução da faixa de Gaza. Entre os convidados para o grupo está o presidente Lula. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o premier canadense Mark Carney e o secretário de Estado americano Marco Rubio estão entre os integrantes do Conselho de Paz. Outros aliados de Trump também foram convidados, como o presidente argentino Javier Milei e o presidente Tayyip Erdogan da Turquia. Trump presidirá o conselho, que faz parte da segunda fase do plano de paz dos americanos para a faixa de Gaza.
Essa etapa prevê a reconstrução do território palestino e o desarmamento do grupo terrorista Hamas. Em nota, o governo de Israel disse que a composição do conselho não foi coordenada com o país e contraria sua política. O líder supremo do Irã culpou o presidente americano Donald Trump pelas mortes ocorridas na onda de protestos no país, que foram duramente reprimidos pelas forças de segurança. Desde o início das manifestações, mais de 3.000 pessoas morreram. Em um discurso transmitido na televisão estatal, o Ayatollah Ali Khamenei admitiu pela primeira vez o alto número de mortes nos protestos no país. Os manifestantes eram adolescentes e jovens que cometeram atos que não deveriam ser cometidos, afirmou. Sem citar a repressão das forças de segurança do regime, o líder supremo do Irã responsabilizou Donald Trump pelas mortes. Consideramos o presidente americano um criminoso, devido às mortes, aos danos causados e às acusações contra a nação iraniana, disse. Em uma entrevista a um jornal americano, Donald Trump disse que chegou a hora de procurar uma nova liderança para o Irã. O presidente americano afirmou ainda que Ali Khamenei deveria governar adequadamente o país e parar de matar pessoas. Segundo os últimos relatos de quem vive no Irã, os protestos que começaram há quase 3 semanas perderam força nos últimos dias. Ainda assim, autoridades do país dão sinais de que podem punir severamente os manifestantes que foram presos. Todos os detidos podem ser executados. O Irã está sem internet há 9 dias, desde o auge das manifestações, e ainda não há previsão para a conexão ser normalizada. Segundo ativistas de direitos digitais, o regime islâmico quer transformar o acesso à rede em um tipo de privilégio. A ideia é permitir apenas que cidadãos aprovados pelo governo tenham acesso a uma versão limitada da internet. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai impor, a partir de fevereiro, tarifas de 10% a países europeus que se opõem ao plano americano de anexar a Groenlândia. Segundo a Casa Branca, a medida atinge a Dinamarca e também Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Noruega, Finlândia e Holanda. O governo americano informou que as tarifas podem subir para 25% a partir de junho, caso não haja acordo. Suécia, França e Reino Unido classificaram como inaceitável a imposição das tarifas. O anúncio elevou a tensão entre os Estados Unidos e aliados europeus. Na Dinamarca, manifestantes se reuniram em Copenhague em apoio à Groenlândia. Em Nuuk, capital do território, também houve protestos. Os atos foram uma resposta às declarações de Trump, que defende a incorporação do território ártico aos Estados Unidos. Como demonstração de apoio à região, caças F-35 dinamarqueses realizaram treinamentos com uma aeronave de reabastecimento francesa nos céus da Groenlândia. Além disso, militares de países europeus, incluindo soldados da Alemanha, chegaram ao território para operações de segurança. A semana foi de tempo instável na maior parte do Brasil. A Lidiane Sayuri já está por aqui com as informações. Lid, teremos alguma mudança nos próximos dias? Boa noite. Oi, Camila. Sim, viu? A chuva continua, mas o calor deve dar uma amenizada no início da próxima semana. Boa noite para você. Clébio, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. No Sudeste, o domingo será marcado por calor e chuvas típicas de verão. Em Curitiba, pancadas de chuva de manhã e à tarde, com noite chuvosa e máxima de 27 graus. Em São Paulo, faz até 31, com pancadas ao longo do dia. Em Brasília, sol entre nuvens, com chuva rápida à noite, faz até 30. Na madrugada de domingo para segunda, uma nova massa de ar frio chega para derrubar as temperaturas no sul e no sudeste. As imagens de satélite mostram nuvens espalhadas por todo o Brasil. No sul, uma frente fria avança e provoca temporais isolados no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, a instabilidade aumenta. No Sudeste, o volume de chuva pode causar novos transtornos. Em Porto Alegre, Salvador e em Rio Branco, faz até 31 graus à tarde. 27 em Florianópolis. Em Vitória, 33. E até 30 em Brasília. Hora do Tempo Delivery. A Silvana é de Campinas, São Paulo.
Boa noite, Silvana. O início da próxima semana será marcado por queda nas temperaturas. Domingo com chuva forte pela manhã e pancadas à tarde, máxima de 26. Na segunda, sol entre nuvens e chuva forte à tarde com 24 graus. Terça nublada e com temperaturas mais baixas, máxima de 23. O Luiz Fernando é de Lages, Santa Catarina. Oi, Luiz Fernando. Domingo com pancadas de chuva à tarde e à noite, faz 25 graus. Na segunda e na terça, sol entre nuvens. Tem alerta de frio na terça. Logo cedo, a temperatura prevista é de 9 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Clébio. Obrigado, Lide. Veja a seguir. Fundo Garantidor começa o pagamento aos credores do Banco Master. Saiba como pedir a devolução dos valores. Veja também, 15 anos depois da tragédia das chuvas na região serrana do Rio, moradores voltam para áreas de risco. Mais de 13 mil famílias ainda estão fora de casa e esperam por programas de habitação. Dois meses depois da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, o Fundo Garantidor de Crédito iniciou o processo de pagamento para quem tinha dinheiro na instituição. Segundo o Fundo Garantidor de Crédito, aproximadamente 800 mil credores têm direito ao ressarcimento. O valor total a ser pago é de 40 bilhões e 600 milhões de reais. O fundo funciona como uma proteção ao sistema financeiro nacional. No caso de pessoas físicas, a solicitação de pagamento deve ser feita pelo aplicativo do FGC. Já para as empresas, o pedido deve ser feito pelo site oficial do Fundo Garantidor. Nos dois casos, é preciso fazer um cadastro. Para isso, basta preencher um formulário com os dados pessoais ou da empresa. Após a solicitação, o pagamento ocorre em até 2 dias úteis diretamente na conta indicada pelo credor. A garantia cobre valores investidos em conta corrente, poupança e fundos como CDB e títulos de renda fixa. Os canais tiveram instabilidade devido ao alto volume de acessos, mas já foram normalizados. A devolução será de no máximo R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. O fundo alerta os credores para as tentativas de golpes e informa que não cobra taxas, não antecipa pagamentos, não usa intermediários e nem faz contato por mensagens de celular. O Banco Master foi liquidado em novembro pelo Banco Central, que apontou uma grave crise de liquidez. A decisão ocorreu um dia após a primeira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que identificou fortes indícios de irregularidades financeiras. O diretor do banco, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso, mas foi solto 11 dias depois. Esta semana, em mais uma fase da operação da Polícia Federal, foram bloqueados 5 bilhões e 700 milhões de reais de suspeitos de participação no esquema. As investigações sobre o caso foram prorrogadas pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli, por 60 dias. 15 anos depois da maior tragédia natural do país, moradores da região serrana do Rio voltaram a ocupar áreas consideradas de alto risco. E é bom a gente lembrar e que sirva de alerta que em 2011, mais de 900 pessoas morreram por conta das chuvas que provocaram alagamentos e deslizamentos de terra. Aos 77 anos, seu Onofre carrega um trauma. Viu quase toda a vizinhança desaparecer com a enxurrada. Foi uma tristeza mesmo. Até hoje a gente pensa, quando começa a chover muito, já fica meio assustado com isso. Já o Adalberto teve a casa encoberta pela lama e perdeu parentes que não tiveram tempo de escapar. Fui encontrar minha mãe, meu irmão e minha irmã na sala de estar. Estavam os 3 ali. E meu tio foi achar uma semana depois. Em janeiro de 2011, a grande concentração de chuva sobre morros e vales provocou alagamentos e deslizamentos de terra em 7 cidades da região serrana do Rio. Foi a maior tragédia natural da história do Brasil. Quando clareou o dia que a gente foi ver o que estava acontecendo, era difícil de acreditar. Mais de 900 pessoas morreram, quase metade em Nova Friburgo.
Outras 100 nunca foram encontradas. Nem mesmo os socorristas escaparam. 3 bombeiros morreram. Uma mudança, de paradigma e de conceito no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro conta com uma expertise a ponto de nós termos equipes especializadas nesse tipo de salvamento. Mais de 35 mil pessoas tiveram que sair de casa às pressas. E o plano era levar os moradores para longe das áreas de risco. 15 anos depois, o problema persiste. Aqui em Teresópolis, por exemplo, toda essa área foi atingida pela enxurrada e por pedras que rolaram do alto do morro. Mas com o passar do tempo, o espaço acabou sendo ocupado novamente. Patrícia comprou uma casa na região e hoje briga na justiça para permanecer no local. Eu tenho meus bichos, eu gosto do sossego, mas choveu, nunca custa a gente ter um pouquinho de atenção mais, né? Na maioria das vezes, aquele imóvel é o único bem daquela família. O que nós podemos aprender com a tragédia de 2011? O único caminho é fazer prevenção. De acordo com o governo do Rio, mais de 4 mil moradias foram entregues na região serrana e outras 640 estão em construção. 13 mil famílias ainda dependem do aluguel social. A permanência de moradores em áreas de risco também passou a ser alvo do Ministério Público. Desde 2011, pelo menos 66 ações foram ajuizadas pelo MP, com o objetivo de reverter essa situação aqui na região serrana. Os promotores identificaram demora e irregularidades nas obras de contenção de encostas e no reassentamento das famílias. O problema é que, depois de 15 anos, a maioria desses processos continua sem conclusão. Ao longo dos anos, a fila por moradia aumentou com novas tragédias, como em 2022, em Petrópolis. Na época, o déficit habitacional na cidade saltou de 500 para 3 mil. Tem que colocar como prioridade. Se não for, não adianta. Todo ano vai acontecer um evento climático, famílias vão entrar no aluguel social e a gente vai vivendo a tragédia da tragédia. Os portugueses escolhem amanhã o novo presidente. No sistema de governo do país, quem manda é o primeiro-ministro. Mas o presidente pode, por exemplo, vetar leis, convocar eleições e até dissolver o parlamento em momentos de crise. 11 milhões de eleitores estão aptos a votar. Em Portugal, o voto não é obrigatório. E os brasileiros legalizados que vivem há pelo menos 2 anos no país também podem escolher o presidente. Neste ano, são 11 candidatos. Quem vencer vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa, que está na presidência há 10 anos. E depois de 2 mandatos, não pode mais concorrer ao cargo. As pesquisas mais recentes apontam para um segundo turno. 3 candidatos aparecem tecnicamente empatados. André Ventura, do partido de direita Chega, Antônio José Seguro, do Partido Socialista, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal de Centro-Direita. A disputa também reflete uma mudança no cenário político do país. Nas últimas eleições legislativas, partidos de centro e de direita conquistaram a maioria das cadeiras do parlamento. Portugal tem um regime parlamentarista, por isso o presidente tem um papel institucional. Além de representar o país pelo mundo, ele atua em situações de crise para garantir o funcionamento do governo. Durante 10 anos, o atual presidente enfrentou 3 momentos de instabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa teve que dissolver o parlamento e antecipar eleições diante da dificuldade dos partidos em formar maioria para indicar o primeiro-ministro. A vaga ficou com Luiz Montenegro, da coligação de centro-direita Aliança Democrática. Nas últimas semanas, greves e protestos contra reformas aumentaram a pressão por mudanças. Nesse contexto, o novo presidente terá a missão de mediar os conflitos entre o governo e o parlamento, para evitar que os impasses políticos impactem na vida da população. Você vai ver a seguir: filhotes de onças pintadas de pelagem escura viram atração em parque ecológico na Grande São Paulo. E ainda, Palmeiras e Mirassol se enfrentam pelo Paulistão, você já sabe, com transmissão da Record, R7 e Record Plus.
Aqui em Barueri, o Palmeiras busca a terceira vitória seguida no campeonato. Já o Mirassol vem de derrota, mas hoje vai com força máxima em campo. O número de fuzis apreendidos no Rio bateu recorde em 2025. Em média, 2 armamentos desse tipo foram retirados das mãos dos criminosos, isso por dia. No Rio de Janeiro, a polícia enfrenta criminosos fortemente armados e os números revelam a dimensão desse confronto. Só em 2025, as polícias civil e militar apreenderam 920 fuzis, um aumento de 25,7% em relação a 2024, quando 732 armas desse tipo foram retiradas das ruas. Que essas armas são armas que não estavam em um galpão empoeiradas, mas sim nas mãos de criminosos covardes que atentam contra toda a população. Apreender esse tipo de armamento, armas de guerra, representa vidas salvas. Boa parte dos fuzis foi localizada durante grandes ações de rua. Na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, foram apreendidas 120 armas, sendo 93 fuzis. Só esse material está avaliado em quase 13 milhões de reais. O combate a esquemas de fabricação ilegal de armas de fogo também teve impacto no resultado do levantamento. Esse é o maior número de apreensões desde o início da série histórica, em 2007. Na prática, significa que 2 armas de guerra foram retiradas das ruas todos os dias. As investigações mostram que esses fuzis não são usados apenas em confrontos com a polícia, mas também para intimidar moradores, controlar territórios e sustentar financeiramente o crime organizado. Para este especialista em segurança, os números revelam um aumento do poder de fogo dos criminosos. E se não tomarmos medidas sérias, ou seja, do poder público, com investigações na entrada desses materiais que estão vindo de fora, e também uma ação do poder político mudando as leis, eu tenho certeza que ano que vem a gente vai estar falando de uma apreensão muito maior que vai ter esse ano. Regiões litorâneas do Brasil enfrentam um problema que se agrava ano após ano: a diminuição da faixa de areia nas praias. Entre as principais causas estão as ressacas mais fortes e frequentes que avançam sobre a orla e provocam com isso erosões. Nos 15 anos de trabalho na praia, Tião já teve que mudar de ponto algumas vezes. E não porque quis. Sempre que o mar avança e a praia fica menor, o ambulante perde espaço. A praia era bem lá embaixo, depois do segundo poste lá, ainda tinha vários carrinhos. Agora está todo mundo vindo para cá, está diminuindo muito. Essa é a Praia de Santos que mais perde areia. Nem uma barreira submersa, construída pela prefeitura há 8 anos, devolveu a faixa de areia original. A primeira foto é da década de 60, a segunda do ano passado. Nós temos um aumento significativo de embarcações, de navios, aprofundamento do canal, as ações do homem de urbanização. Então são vários fatores que contribuem para um desequilíbrio da praia. Então a gente perde muita areia nesse pedaço da praia e ganha muita areia, tem um engordamento natural nos demais trechos. A ideia é refazer e ampliar a barreira artificial e proteger das ondas esse outro trecho da praia, que ficou destruído na última forte ressaca, em julho do ano passado. Quando o mar avança com mais força nas cidades litorâneas, durante as ressacas, geralmente encontra pela frente estruturas rígidas, como muros, calçadas, edificações, que foram construídas sobre a vegetação nativa. Em vez de dissipar na natureza, as ondas voltam para o oceano carregando a areia da praia. Aqui, por exemplo, em Santos, essas árvores já estão com as raízes completamente expostas por causa da perda de areia. Em São João da Barra, no Rio de Janeiro, a última ressaca em dezembro obrigou moradores a deixarem as casas na Praia do Açu. Na Paraíba, a mesma situação. Na cidade de Baía da Traição, a pouco mais de 80 quilômetros da capital João Pessoa, casas à beira-mar também tiveram que ser desocupadas. A gente tem um aumento da intensidade de ressacas nas últimas décadas por conta do aquecimento global, na quantidade e na intensidade. Para recuperar a faixa de areia dessa praia de pescadores, que fica dentro de uma reserva ecológica no litoral sul paulista, foi construída uma barreira de 260 metros de extensão, formada por pedras gigantes.
Em Santos, além da barreira, a prefeitura estuda fazer a engorda da praia, com depósito de areia, como foi feito em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aquela primeira vegetação que aparece na praia tem um papel fundamental no ecossistema. E a gente cobriu com muro, com cidade, com asfalto. Então, onde não é ocupado ainda, um modelo bom de ocupação é deixar uma faixa de vegetação aí, não precisa ser muito, a gente está falando de 30 metros, 40 metros de largura, já é uma grande barreira de proteção. Quando vem uma ressaca, a ressaca pega a areia dessa duna e devolve para a praia. Começou hoje a terceira rodada do Campeonato Paulista, coisa boa, né? E daqui a pouco tem jogão ao vivo na Record, R7 e Record Plus, Palmeiras e Mirassol. A Paloma Totti, a gente já está vendo ela aqui no telão, já está lá na Arena Barueri, de olho na notícia, né, Paloma? Boa noite para você. Queria comentar, encontro de duas equipes que tem um calendário puxadíssimo esse ano, não é? Bota puxado nisso, viu? Boa noite para você, Camila, Clébio. Boa noite para você que está ligado na gente no Jornal da Record. As duas equipes, além do Paulistão, tem ainda Campeonato Brasileiro, que está para começar, Libertadores e Copa do Brasil. Por isso é tão importante esse rodízio que eles têm feito com os jogadores para manter o bom desempenho. Vamos saber então como os times chegam para esse jogaço de hoje. Daqui a pouco, ao vivo na tela da Record, Palmeiras e Mirassol. Começamos pelos donos da casa. Jean Brandão, boa noite para você. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Olha, o Palmeiras está muito bem neste Campeonato Paulista. Só o Verdão e o Red Bull Bragantino têm 100% de aproveitamento até agora na competição. Por isso, hoje, contra o Mirassol, o Alviverde vai em busca de mais pontos e de mais gols para assumir a liderança do Campeonato Paulista. O Verdão vem de 2 vitórias seguidas, 1-0 contra o Santos e 1-0 contra a Portuguesa. E como você falou muito bem, Paloma, a ideia do técnico Abel Ferreira é fazer esse rodízio de jogadores para tentar extrair o máximo de qualidade com pouco tempo de trabalho. Por isso, teremos 2 estreias hoje como titulares. No meio de campo, Luiz Pacheco, jogador de 17 anos, já jogou neste Campeonato Paulista, mas começa hoje como titular. E outra novidade na lateral esquerda, Arthur, um pouco mais velho, 20 anos, foi muito bem na primeira rodada da Copinha e será titular hoje contra o Mirassol. Paloma. Valeu, Jean. Garotada promissora essa do Palmeiras. Bom, quem tem as informações do Mirassol é o Pedro Ramiro. Pedro, Mirassol tenta se recuperar. Na última rodada perdeu para o Primavera. Como chega esse Mirassol? Boa noite para você. Oi, Paloma. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Record com força máxima e tentando virar a página. Essa é a ideia do técnico Rafael Guanais, que quer esquecer a derrota para o Primavera de Indaiatuba na última rodada do Campeonato Paulista. Como o calendário está apertado por causa da disputa da Libertadores, o Mirassol tem feito um rodízio de atletas nesse começo do Campeonato Paulista. Para o jogo de hoje, ele vai com força máxima e o lateral Reinaldo está de volta ao time titular. Além dele, o time não conta, na verdade, com o Edson Carioca e com o Negueba. O ataque vai ser formado pelo Alisson e também pelo André Luiz. Paloma. Obrigada, Pedro. Olha, 2 jogos abriram a terceira rodada do Paulistão e já terminaram. No primeiro jogo do dia, foram 7 gols. Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, Primavera fez 1-0 no Novo Horizontino com Gabriel Poveda. Renatinho aumentou para 2-0. De pênalti, Rômulo diminuiu, 2-1. Eduardo Brock, do Novo Horizontino, recuou e o goleiro Jordi furou. Gol contra, Primavera 3-1. Robson diminuiu, 3-2. E o time de Novo Horizonte foi buscar o empate com Maicon Jesus, 3-3. Virada veio com gol de Robson. Final, Novo Horizontino 4, Primavera 3. No Canindé, a Portuguesa recebeu o Velo Clube de Rio Claro e fez 1-0 com René de pênalti. No último lance do jogo, o goleiro do Velo Clube falhou e quem aproveitou foi Maceió, que fechou o placar. Portuguesa, 2-0. Hoje à tarde, a Record deu mais um show de transmissões pelos estaduais. Destaque para os clássicos em Alagoas e no Paraná. O Coxa venceu o clássico contra o Atlético por 1-0, gol de Lucas Ronier. Pelo Candangão, o Gama bateu o Brasília por 2-0, gols de Felipe Clemente e Kennedy Lucas. No Campeonato Capixaba, Rian Felipe marcou um golaço para o Porto Vitória. Mas logo em seguida, Patrick, de cabeça, empatou para o Vitória, final 1-1.
Pelo Campeonato Goiano, o Vila Nova manteve o 100% de aproveitamento ao vencer o Anápolis por 3-1. No Rio Grande do Norte, o ABC goleou o Santa Cruz por 5-0. Em Aracaju, o Sergipe saiu na frente com Marlon. Mas Evinho empatou para o Guarani. Final 1-1. No Campeonato Acreano, os gols só saíram no segundo tempo e o Rio Branco venceu o Vasco por 3-2. Amanhã, além do Paulistão, também tem Copinha ao vivo na tela da Record. Todo o Brasil vai acompanhar o jogo entre Grêmio e Ceará pelas quartas de final. Palmeiras e Botafogo também avançaram de fase. Em Barueri, o Verdão venceu o Ituano por 3-1. Destaque para a tabelinha que terminou com gol de Juliano. Na capital paulista, o Ibrachina eliminou o Internacional de Porto Alegre ao vencer por 2-1. Em Taubaté, depois do empate em 0-0, o Botafogo venceu nos pênaltis o Itacoaquecetuba e também garantiu vaga na próxima fase. Daqui a pouquinho, então, coladinho com o Jornal da Record, tem Palmeiras e Mirassol aqui direto da Arena do Barueri. E amanhã tem mais Paulistão ao vivo na Record com Guarani e Santos, pela Record, R7 e Record Plus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Paloma. Olha, o Rio Grande do Sul se prepara para uma das maiores colheitas de uva dos últimos anos. Camila, a safra de 2026 deve superar a anterior e movimentar milhares de empregos em vinícolas na Serra Gaúcha. Cada cacho tirado do parreiral aumenta a expectativa de uma grande colheita. A safra de uva 2026 do Rio Grande do Sul tem projeções otimistas. A produção estimada é de 957 mil toneladas, um volume superior à safra anterior e impulsionado por um clima favorável, bom desenvolvimento das videiras e aumento do cultivo de variedades para espumantes. Esta vinícola espera produzir cerca de 12 milhões de litros de bebidas. É um momento que a gente precisa de muito mais mão de obra. Isso sem dúvida nenhuma, até porque é bastante serviço, bastante trabalho em pouco tempo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas e vinhos do país. Aproximadamente 60 mil agricultores familiares produzem a fruta no estado, responsável por gerar emprego e renda. A colheita, também conhecida por aqui como vindima, deve gerar cerca de 9 mil novos postos de trabalho nesta safra. Esses trabalhadores que vêm até a região vitivinícola para trabalhar, para fazer a safra da uva, são contratados pela CLT pura para colher essa uva e também para processar, transformar essa uva em seus derivados, vinhos, sucos e espumantes. Luiz garantiu emprego fixo nesta vinícola em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar, eles gostaram de mim, Então eu me sinto feliz, A vinícola onde Luiz trabalha aumentou a área plantada e precisou contratar mão de obra especializada. E nesse momento a gente consolida a contratação para continuar do ano, Investimentos no setor vêm garantindo a modernização, além de ampliar a competitividade e a promoção de vinhos, espumantes e sucos gaúchos no Brasil e no exterior. Para o trabalhador, é o momento de mostrar serviço, porque a uva não pode esperar. Se chover, vamos embora. O vento tem que estar trabalhando. A partir de segunda-feira, estudantes que participaram do Enem 2025 já podem disputar vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. E a nota na redação pode fazer a diferença. Em Pernambuco, um estudante que tirou nota 1000 na redação quer fazer direito. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Enem 2025 e foram poucos os estudantes que conseguiram nota 1000 na redação. Aqui no Recife, pelo menos 2 pessoas viveram um momento que muitos candidatos sonham. Viram na tela o número 1000 referente à nota da redação do Enem. Um resultado difícil que requer uma rotina focada em disciplina e muitos estudos. O Wellington Ribeiro Neto, de 19 anos, alcançou esse resultado. Uma conquista recebida com surpresa e alegria. É uma coisa que
é muito raro, assim, no Brasil, a gente já sabe o valor disso. O Wellington terminou o ensino médio em 2024. Na época, ele tirou 920 na redação e usou a nota como forma de entrada na Faculdade de Engenharia Civil, mas desistiu do curso. A dedicação aos estudos continuou no ano passado e a meta agora é cursar Direito, utilizando a nota do Enem. Minha paixão por ler, minha paixão por escrever, tudo isso combinado em um curso, eu acho que é o ideal, sabe? A família de Wellington celebrou com orgulho e alegria a nota 1000 na redação. O pai diz que o filho sempre levou os estudos a sério. Ele sempre teve uma rotina muito focada no estudo. Ele sabia o que ele queria, onde ele queria chegar. Nunca desistam, porque no fundo sempre tem um lugar para você. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular traz um alerta muito importante. Preste atenção neste vídeo. Em 2026 vai ficar praticamente impossível saber o que é real ou não. Agora qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Montagens como esta estão se espalhando pela internet e mostram como a inteligência artificial pode ser usada para divulgar imagens e notícias falsas. Olá, eu tô bonito, né? Mas é claro que eu não sou o Brad Pitt, nem Angelina Jolie falando em português e com essa voz. Eu sou o Romeu Piccoli e nós, do Domingo Espetacular, estamos preparando uma reportagem para alertar sobre os riscos dessa tecnologia se for usada para enganar as pessoas. A inteligência artificial está cada vez mais perfeita e acessível para os leigos. É no próximo domingo. Até lá, e cuidado com o que você vê e compartilha nas redes sociais. Venha Beto desfilando. Tem novidade neste domingo. Dudu Camargo estreia no comando do quadro Achamos no Brasil. Esse desafio você de casa vai acompanhar junto comigo aqui no Domingo Espetacular. Ele começa essa nova jornada visitando a terra do bode mais famoso do país. E acompanha a escolha do sucessor do Bode Bito. Aqui, ó, e já quer beijar. Olha só, já tá querendo cheirar e beijar, mulher. Dicas para levar os bichinhos de estimação para a praia. Tem um horário, né? É no comecinho do dia e no final do dia. Como lidar com o sol e as altas temperaturas? Ah, tá calor, tá muito quente. Vou passar máquina no meu cachorro. Isso é correto? Na zero, nunca, porque a pelagem ela serve como um protetor térmico. Então ela protege contra o frio e contra o calor. É no Domingo Espetacular, às 6 horas, logo após Acerte ou Caia. E olha essa, Camila, saindo do cachorrinho para 3 oncinhas pintadas de pelagem escura, que são o xodó de um parque ecológico na Grande São Paulo. Os filhotes, com 5 meses apenas, encantam crianças e adultos que visitam o local nesse período de férias. São umas fofuras, você vai ver. Olha, a cor escura é resultado de uma variação genética presente na espécie, ameaçada de extinção. Os longos períodos de repouso fazem parte do comportamento natural dos felinos. Uma estratégia de sobrevivência. Eles guardam energia para a caça. Mas por aqui o silêncio do descanso divide espaço com a energia dos filhotes. Enquanto a mãe, Clô, descansa sob o tronco de uma árvore, Pequi, Baru e Tuca brincam e passeiam pelo ambiente, neste parque de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Eu achei muito lindo, impressionante mesmo, muito bonito. Estamos brincando muito bem. Agora, com 5 meses de vida, elas estão numa fase importante do desenvolvimento. É uma rotina de alimentação balanceada, exames frequentes, suplementação e vacinação, que muda de acordo com o crescimento de cada animal. As onças ainda estão sob os cuidados da mãe, mas pela própria natureza, logo vão se tornar independentes. A mãe acompanha os filhotes até em torno de 1 ano ou um pouquinho mais. Depois, ela abandona. Os felinos, em sua grande maioria, são solitários, territoriais. Chega ao entendimento de que não precisam mais dela, ela abandona e vai cuidar da vida sozinha.
A pelagem escura é uma variação genética rara, chamada de melanismo, como é conhecido o aumento de melanina na espécie. Ou seja, é uma onça que tem uma quantidade maior de pigmento. Ela tem uma vantagem a mais, porque as onças, elas são noturnas, elas caçam à noite. Então, se você é escuro à noite, você está muito mais camuflado do que quem é pintado. Os animais nasceram da união de Clô, vinda do zoológico de Itaipu, no Paraná, e de Rudá, que veio do Bioparque do Pará. Os dois têm origem no Cerrado brasileiro e fazem parte do programa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que busca garantir a saúde e a preservação da espécie. A Gabriela vai dividir a experiência com os amiguinhos. Vou contar que existe uns 3 tipos de onça. Essas pretinhas, as amarelas e a outra que é só a onça. O Jornal da Record termina aqui. As reportagens desta edição você pode assistir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora a bola vai rolar no Paulistão com Palmeiras e Mirassol. E logo depois tem Super Tela com o filme Dos Heróis. Não perca. Boa noite. Boa noite, ótimo domingo para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.